Hope Hope, fala minha tropa! Hoje eu vou comentar o que eu achei da prova da ESA. Logo no final da prova, pude pegar lá com os alunos, né, alunos do Triunfo Militar, inclusive, que eu encontrei lá em Goiânia. Tamo junto, essa tropa dos loucos da montanha, né, espalhadas pelo Brasil. Eu pude observar ali, né, peguei a prova e agora nesse vídeo eu vou estar comentando um pouco o que eu achei da prova da ESA, beleza? Deixei uma colinha preparada aqui, porque eu não posso, né, esquecer de falar nada, porque é um assunto muito importante. Então vamos lá, minha tropa, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Primeiramente, minha tropa, eu fui no local de prova aqui em Goiânia e aqui o pessoal foi bem exigente. Eu confesso que eu nunca tinha visto, né, o que eu vi no dia de ontem. Não sei como é que foi aí no seu local de prova, se você puder comentar aqui, é legal que você comente. Mas aqui, por exemplo, em Goiânia, o pessoal não podia entrar no local de prova com mochila. Algo que eu nunca tinha visto. Não podia entrar com mochila, não podia entrar com capacete. Ah, onde que o pessoal colocava a mochila e o capacete? Deixaram lá numa árvore ali, né, num cantinho. Todo mundo, cara, não podia entrar. Foi bem exigente essa parte. E se você pensa em passar na prova ano que vem, 2024, um momento para começar, o ideal é agora. E o nosso curso preparatório Triunfo Militar para a ESA tem como absoluto foco esse concurso e te pegar do absoluto zero e te ensinar aquilo que você precisa para conseguir passar na prova. Na quarta-feira a gente vai fazer um evento chamado Sala Secreta da Aprovação. Se inscreva nesse evento porque logo após nós iremos abrir inscrições para o nosso curso da ESA com condição especial. Então vale a pena esperar. Quarta-feira, dia 11 de outubro, nós iremos abrir as inscrições. Então vamos lá, minha tropa, falando agora da parte da prova. Primeiramente, matemática. Olhando a prova de matemática, eu vejo uma prova muito tranquila, bem de boa. Se você teve dificuldade na prova de matemática, é porque você precisa estudar um pouco mais. Isso não tem problema, é só você ir lá e estudar, dar o gás, como eu já falei aqui, né? Inclusive, alguns alunos do Triunfo Militar me mandaram prints de questões, tipo, muito papum e que estavam na nossa revisão. Então, a gente sempre faz as revisões anteriores à prova e eu fico muito feliz, né? Que a gente consegue diversificar a revisão de uma forma que pareça realmente a prova. Então, dentro de matemática, nós tivemos uma questão de trigonometria, né, cosseno, seno, outra questão de geometria analítica, uma questão de função do primeiro grau, que era basicamente você substituir, outra questão de probabilidade e outra questão na combinação, né, análise combinatória e probabilidade. Então, uma questão mais direta de probabilidade e outra que você tinha que fazer uma análise combinatória mais a probabilidade, que são duas matérias que se comunicam, né? Depois nós tivemos duas questões de log, na qual a questão de log, uma delas era absurdamente papum. Pô, muito papum, cara, essa aqui, muito papum. Depois nós tivemos, né, questões de função exponencial, uma questão de inequação, uma questão de número complexo e uma questão de produtos notáveis, né, diferença de quadrados, era muito tranquila também. Eu acho que foi a questão mais fácil da prova, que falava, né, que o número que deve ser adicionado a 2002 ao quadrado para obter 3002 ao quadrado. Fazer diferença de quadrados, matou a questão. Para mim, a questão mais fácil. E uma questão de PA, típico da ESA. O que eu achei de especial na prova de matemática, né? Eu achei, como eu disse, né, tranquila, dava para fazer, de boa, não foi nada fora do normal, do padrão da ESA, mas não teve questão de geometria espacial. E sempre tinha questão de geometria espacial, né? Nós tivemos duas questões de geometria plana e uma questão de geometria analítica. Então foram 3 questões de geometria, mas não teve espacial. Agora falando da parte de português. Vamos lá, minha tropa. Português. Nós tivemos 4 questões de interpretação. Nossa professora, a professora Luana, batia muito nessa tecla, falava demais isso aí, das questões de interpretação, como é importante você acertar. Então nós tivemos 5 textos diferentes na prova. Um texto com tirinhas, né? Aquele texto de história de quadrinho. Depois nós tivemos 2 questões de semântica, né, pedindo basicamente o que significava tal palavra. Então vinha lá, né, a questão, pá, você tinha que substituir pensando no sinônimo, coisa assim, né? Então mais no sentido da palavra. Então questões de semântica, foram 2. Depois nós tivemos também 2 questões de padrão da língua culta, né, para você interpretar, pegar a questão ali, entender qual é o padrão daquela norma culta, a forma certa de falar, vamos dizer assim, né? Então nós tivemos o uso do em que pedia lá para você colocar, e outra pergunta com as expressões que não estavam de acordo, né? Você tinha que pegar e ver qual que não estava de acordo com a norma culta. Então nós tivemos 2 questões de padrão da norma culta da língua portuguesa. Também tivemos 2 questões de concordância verbal e nominal, uma questão de classe de palavras, uma questão de figuras de linguagem,
típico da ESA. Toda a prova tem questão de figuras de linguagem, isso aí já é cantado na ESA. E uma questão de literatura, né? Então, das 14 questões, nós tivemos 4 de interpretação, uma de literatura, né? Chamou a atenção aí, costumava ser 2, mais ou menos. E análise sintática também, galera. Tem uma questão de análise sintática aí. O que eu achei da prova de português? Recebi muito comentário aí no Instagram falando que a prova de português foi barro, né? Falando que foi uma dificuldade maior. Eu, particularmente, não menosprezo o português de jeito nenhum. Eu acho que isso me fez... Eu vi na prática isso, cara, quando eu passei na EA, na época e na ESA também, eu fui no talo do português. Eu achava que eu era top de português. Aí depois que eu fui estudar mais, fui aprender a escrever redação, que eu comecei a ver que a parada realmente é mais complicada. Então, se você está num nível assim, mediano, dentro do português, você consegue safar alguma coisa ali, né? Pá, consegue pegar, mas para você conseguir realmente fechar uma prova de português, você tem que estar muito bem, tem que focar no português também, beleza? História e geografia. Né? Cara, teve uma questão especial de história e geografia que eu vi na prova que me chamou muita atenção. O cara não precisava saber nada de história e geografia para resolver essa questão. Foi a primeira questão da prova, né? No código. Qual o código que eu peguei aqui, cara, a prova? O tipo C, beleza? Era uma análise de gráfico. O cara não precisava saber nada. Era só analisar o gráfico, só isso. Que falava do... Deixa eu pegar aqui a questão. Por exemplo, vinha lá a opção, o aumento do crescimento vegetativo a partir de 1965. O cara olhava no gráfico. Pô, tá aumentando ou não tá aumentando? O cara ia excluindo. Não precisava saber nada de história e geografia para resolver essa questão. Depois nós tivemos questão de geografia, né? Urbanização. Depois, na parte de história, estratégia da coroa portuguesa para ocupar o território da Amazônia. Depois uma questão de clima e uma questão de massa de ar, né? Se você quiser separar aí bem. Então uma de clima e uma de massa de ar. Outra do encontro do Rio Negro e Solimões, que formam o Rio Amazonas, né? Você tinha que colocar lá, pô, muito direto. Depois nós tivemos também uma questão de governo de Juscelino Kubitschek. Costuma cair na ESA aí, pô, não é de hoje não, cara. Vejo esse governo aí particularmente cai muito. Que foi também um governo muito importante para o Brasil, né? 2 revoltas, caiu na ESA para manter o padrão, né? Revolta Constitucionalista de 1932 e a cabanagem. Uma questão de conjuração mineira e baiana. Uma questão de formação do Rio como cidade, né? Rio de Janeiro, falando dos portugueses e grupo de indígenas. E uma questão do processo de independência do Brasil. Então, o que eu achei da prova de Geografia e História? Aquele mesmo padrão que eu já tinha falado, né? Sobre um vídeo que eu fiz aqui sobre a reta final da ESA, que a questão de geografia e história é aquele negócio. São as questões bem ramificadas, bem divididas, porque você tem aí um edital grande dos assuntos para você conseguir refletir numa prova de 12 questões, que é o número de questões de história e geografia. Então, foi bem ampla realmente, não vejo... basicamente assim, repetição de questão, porque os assuntos são muito independentes, né? Nós tivemos 2 questões de revolta, como eu falei. História e geografia, cara, é aquele negócio. O cara tem que pegar ali, ter contato, tem que ler, tem que entender, focar mais no entendimento das coisas. E tem alguma coisa ali que é papum também, cara. Por exemplo, essa questão do Rio Negro e Solimões aí é papum. O cara tem que saber que é o encontro dos rios e vai formar o Rio Amazonas. Outras o cara tem que ter um entendimento. Não, chegou os portugueses, fez isso, fez aquilo, então... É aquela questão, né? Tem que ter um entendimento, mas também tem que ter aquela decoreba básica. Parte de inglês. O que eu achei da parte de inglês aí, cara? Inglês, pra mim, é a matéria da prova mais crítica. Por que mais crítica? Se você erra uma questão de inglês, você basicamente vai perder 1 ponto na prova, cara. E 1 ponto é muita coisa, porque são 10 questões, né? Para quem não sabe multiplicar a média na ESA, né? Você tem que pegar 10, multiplicar pelo número de acertos que você teve na matéria e dividir pelo número de questões da matéria. Então, pô, inglês é 1 ponto que você perde ao errar uma questão. Quando era menos ainda questões, caraca, isso aí quebrava todo mundo na nota, cara. Então, realmente tem que focar no inglês, galera. Se você teve dificuldade aí, cara, errou muita questão de inglês, sua média vai baixar muito, beleza? Então, vamos que vamos, minha tropa. O que eu tive aqui, cara? O que eu vejo como análise na prova de inglês? Em inglês é o seguinte, né? Tivemos 2 questões do uso do tempo verbal, passado simples e o presente perfeito, e outra de passado simples e passado contínuo. Basicamente, então foram 2 do uso do verbo aí que sempre costuma cair também. Uma questão típica de artigo, também, pô, típica da ESA, cara. Aquela questão de artigo que você tem que resolver e tem que matar a questão. Aquela parada só de substituir, né? Você tem lá, né, o artigo definido, artigo indefinido, tem que pegar ali e resolver. Esse tipo de questão que você não pode perder. O uso do verbo que significa a ou tem
em português, né, que é o terroir e o terrorist. 3 questões de interpretação, uma de acordo que vinha a conversação, né, na figura, e outra para trocar uma expressão com o mesmo sentido, como se fosse uma semântica no português. E outra de análise do texto. Então nós tivemos 10 questões, 3 de interpretação. Por isso que a importância do vocabulário também de o cara estar dominando. Tivemos também na ESA uma questão de classificação dos pronomes, né? Tinha apenas que substituir nos quadrados, né? Só colocar a linhazinha lá, colocar os pronomes que começam com W, né, no inglês. Também tivemos questão com análise dos adjetivos, no caso grau comparativo e grau superlativo, e uma questão de quantificadores. Achei a prova de inglês ali bem padrão ESA. É muito, se você pegar aí prova de inglês de concursos militares mais difíceis, cara, você vai ver textos grandes, você vai ter ali, um grau de interpretação muito maior. Na ESA você vê muita questão ainda naquele estilo papo mesmo, cara. Você pega ali uma questão de inglês e, complete. Então, o cara tendo um breve conhecimento, estudando ali, cara, com constância, ele consegue chegar na prova da ESA e fazer uma excelente prova. Se você saiu dessa prova, revoltado, bolado por não ter conseguido, você tem que levantar a cabeça, tem que ir para frente, tem que imaginar agora, o ano que vem, e começar agora é sim uma grande oportunidade. Se você começa agora, imagina, você já chega em janeiro com, vamos dizer que você está sem base nem nada. Já com a base, já tendo começado o edital, vai sair o edital, você vai ficar com um gás maior ainda. Então olha só o bizu de você começar agora. Vai que vai, meu parceiro. Vai para cima que vale muito a pena. E lembrando que o nosso curso preparatório na quarta-feira vai estar com inscrições abertas com condição especial. Deixa aqui no comentário o seu desempenho na prova da ESA. Eu quero saber como é que foi o seu desempenho, o que você achou da prova, qual o seu comentário geral. É muito bom poder ouvir a opinião de vocês, beleza? Então tamo junto, minha tropa. Até os próximos vídeos. É nóis. Valeu!